Exercitando a empatia e a compaixão. Esse é o título desse vídeo que passo a gravar agora e agradeço a você que está assistindo ao vídeo, agradeço a Deus pela oportunidade de estar fazendo esse pequeno trabalho. Se você que está assistindo ao vídeo gostar do vídeo, por favor deixe um like ou um dislike se não gostou, compartilhe o vídeo se você achar que é interessante e se você puder, se inscreva em meu canal do YouTube, que é onde eu posto os meus vídeos. Exercitando a empatia e a compaixão. É um tema muito importante para todos nós, certamente, e que é sempre muito atual. Porque ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nós nos tornamos mais realistas, menos exigentes, mais flexíveis com as dificuldades dos outros, do nosso irmão. A compaixão é a manifestação de um coração aberto. E existe, há muito mais felicidade em dar do que em receber. Muito embora não seja fácil para nós ainda, espíritos imperfeitos. Nós gostamos talvez mais de receber do que de doar-se. Mas certamente doar-se é um ato de compaixão e nós aprendemos isso com Jesus, que é o exemplo maior que Deus nos enviou. Beatificar a alguém é declará-lo na plenitude da felicidade. Por isso é que chamamos comumente de venturosos ou venturosas as pessoas que são felizes. E Jesus usava com muita frequência essa forma literária em suas conversações com os apóstolos e com o povo que o cercava, dizendo sempre assim: bem-aventurados são aqueles que enfrentam as dificuldades, bem-aventurados são aqueles que sabem que a vida vai lhes trazer dificuldade, mas ele vai conseguir vencê-las. Enfim, Jesus usou as bem-aventuranças, que é, sem dúvida nenhuma, o seu maior ensinamento, e isso deve servir para nós, para o nosso dia a dia, Essas bem-aventuranças eram e são a fórmula que Jesus recomendava para conquistar a verdadeira felicidade, ou para alcançar uma vida plena. O que é uma vida plena? É uma vida em que você está bem consigo mesmo, principalmente está bem consigo mesmo. E a gente só consegue estar bem conosco mesmo quando nós passamos a auxiliar o outro, a servir ao outro, a ver o outro feliz. É isso que traz felicidade. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É colocar-se no lugar do outro. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Repito isso que disse logo no começo. Se quisermos a paz do mundo, sejamos pessoas felizes. O bem-aventurado é um agente de paz, é um agente da paz, pois as criaturas maduras possuem, certamente, maduras e equilibradas, uma compassiva noção da vida. Por isso, afirmam os espíritos benevolentes, aquele que vê claramente as coisas tem uma coisa mais justa do que o cego. Porque Jesus nos ensinou, da necessidade de ter olhos para ver. Nem sempre a gente tendo olhos, a gente consegue ver aquilo que é importante, interessante e útil para nós. Os espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que vós. Mas, ainda uma vez, isso depende da elevação desses espíritos. Por isso que, ao abrirmos o coração para alguém, vivenciamos uma forma de empatia, sim. Sentimos o que ele sentiria caso estivéssemos vivenciando a sua situação. Isso é uma questão de ressonância. Só podemos apoiar e cooperar se nossos estados interiores forem sensibilizados. Apenas podemos compartilhar a alegria ou a tristeza de alguém se elas
essas alegrias e tristezas também nos tocarem. Porque se nós não ligarmos para o outro, vivemos somente preocupados com a nossa própria vida, esquecendo-se de que vivemos em uma sociedade onde aprendemos e ensinamos também, vivemos e convivemos, isso é uma lei divina, é necessário que a gente enxergue o outro. Porque se não nos permitirmos sentir medo, amor, tristeza ou alegria, não poderemos reagir a esses sentimentos diante das pessoas e podemos até duvidar de que elas os estejam experimentando. Isso acontece muito. Você às vezes, você ou nós, nos nossos julgamentos, a gente acha que o outro está fazendo aquilo que está fazendo por preguiça ou por uma outra situação. Vejamos o caso dos moradores de rua, Estão morando na rua porque escolheram isso, mas não significa que a gente não possa ter empatia por eles, ter dó deles. Será que nós pensamos um momento sequer como é que é estar naquele lugar? Aí a gente julga, mas ele poderia estar trabalhando, mas se ele não está, é porque ele escolheu assim, e certamente vai ter que arcar com as consequências dessa sua ação. Mas nós não precisamos achincalhá-lo, devemos ter dó sempre. A compaixão, ela está associada à empatia. Compaixão é doer-se pela dor do outro. Empatia é colocar-se no lugar do outro. Ou seja, são duas palavras que têm equivalência. Perde o bom senso quem não estabelece limites nos bens que vai dar ou receber. Alguns de nós fazemos favores ou concedemos benefícios aos outros sem critério ou fundamentação alguma. No entanto, empatia não é medir ou julgar alguém por nós. Não é nos colocarmos no lugar da criatura simplesmente e ficarmos ilusoriamente imaginando o seu sofrimento. A empatia, na realidade, é o contato direto do nosso coração com o coração do outro ser humano. A ajuda verdadeiramente correta é aquela que permite que as pessoas à nossa volta aprendam a se desenvolver, solucionando suas dificuldades por si mesmas. O ser compassivo, ele não invade a vida alheia, porque os indivíduos só mudam quando estão prontos para mudar. Então não adianta a gente tecer comentários como: nossa, mas tão novo e já ir na rua pedindo coisas nas esquinas, Não é isso que vai mudá-lo. Vamos ajudá-lo da forma como podemos ajudar, e ele, quando sentir que é necessário mudar, ele vai mudar, porque a realidade é que ninguém muda ninguém se esse alguém não quiser mudar. Algumas religiões podem até distorcer nossa concepção de mundo, utilizando a culpa ou o fanatismo como forma de nos controlar ou de nos forçar a doar coisas. Porém, a viseira do emocionalismo pode nos levar à frustração e ao desapontamento. Podemos ser coagidos a conceder benefícios ou participar de doações materiais usando uma forma distorcida de compaixão. Muitos de nós nos doamos porque esperamos receber em troca atenção e respeito das outras pessoas. Isso não ocorre, ou raramente ocorre. E na realidade isso não ajuda, nem mesmo está unido ao amor. Isso mais se assemelha a uma forma de barganha seguida de eternas cobranças. Vou doar, mas eu quero receber algo em troca. Então, para que possamos cooperar efetivamente com alguém, é preciso abrirmos mão de nossa arrogância salvacionista e de acreditar que a redenção das almas que amamos depende única e exclusivamente de nosso desempenho, da nossa dedicação. Cada pessoa é uma obra-prima de Deus. E quando subestimamos a força divina que há no outro, nossos relacionamentos ficam anêmicos, ficam áridos. A compaixão salvaguarda a liberdade de sentir, pensar e agir.
Por isso que os bem-aventurados aos quais se referia Jesus são felizes porque reconheceram que não devem viver de forma egoística. Devem viver, sim, uma existência de auxílio a si mesmo e ao bem comum. Compaixão é o desenvolvimento do sentimento de fraternidade, que move o ser fraterno a ter uma noção ética com vistas à integração e à solidariedade entre as pessoas. Por isso, quando falamos em empatia e em compaixão, é importante que nós também nos lembremos de que são situações que é necessário que a gente aprenda a exercitá-las. E a gente tem essa oportunidade de exercitar a empatia e a compaixão na convivência com os nossos irmãos. E todos os dias, em todas as cidades, nós temos essa oportunidade, porque sempre teremos aqueles que pensam de forma diferente de nós, enxergam o mundo de forma diferente de nós e, portanto, agem diferente de nós. Mas se nós já temos empatia e compaixão, que a gente a exercite para que ela se torne cada vez mais forte dentro de nós e isso passe a fazer parte da nossa situação de espíritos, sempre vendo no outro um irmão, porque Jesus mesmo nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama a si mesmo. Então a gente não vai amar aquele irmãozinho nosso que está na esquina ainda, mas pelo menos não vamos vê-lo como alguém que mereceria receber pedradas ou pensamentos negativos nossos. Lhe demos coisas materiais se pudermos e vamos também rogar ao que os espíritos possam ajudá-lo a que ele saia dessa situação, porque ele só vai sair dessa situação quando ele sentir que é necessário que ele faça isso. Mas fica aqui então mais uma vez, o meu agradecimento a vocês que assistiram aos vídeos e que vocês e nós possamos exercitar a empatia e a compaixão. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Se você puder, se inscrever no meu canal no YouTube, compartilhe o vídeo também. Desejo que você fique bem, que você fique em paz.